Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Jornal das 5 com o João Gama. João, André Ventura reage por esta hora à decisão da Justiça Portuguesa. O candidato presidencial tem 24 horas para retirar os cartazes que visam a comunidade cigana. E para isso chamou os jornalistas à sede distrital do Chega, na cidade do Porto. Uma conferência de imprensa que estava marcada para as 4h45 da tarde. Está atrasada há alguns minutos, mas André Ventura já reagiu nas redes sociais. O presidente do Chega não poupou nas críticas à atuação da Justiça Portuguesa. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível que vivamos num país onde o tribunal acha que os ciganos não têm que cumprir a lei. Não é possível, meu Deus. Não é possível que um tribunal possa dizer isto. Não é possível. André Ventura respondia assim depois de 6 associações representativas da comunidade cigana a apresentarem uma ação para obrigar o presidente do Chega e candidato à presidência da República a retirar os cartazes onde se pode ler os ciganos têm de cumprir a lei. O prometido é devido. Essa conferência de imprensa está a acontecer agora mesmo. Vamos ouvir com a ajuda da SIC Notícias. O mau dia que isto representa para a nossa democracia. Este é um mau dia para a nossa democracia. E é um mau dia para a nossa democracia porque a liberdade não foi assegurada e permanentemente aqueles que nas últimas décadas, e particularmente a comunidade cigana, entenderam podiam fazer o que queriam num registro de privilégio e de impunidade, hoje sentiram essa impunidade e esse privilégio reforçado. Hoje foi um mau dia para a democracia, porque aqueles que, na minha perspectiva e na perspectiva dos que me apoiam, durante anos e durante décadas, sentiram que tinham um país em que podiam fazer o que queriam e que podiam impunemente levar a cabo as ações que queriam, vivendo sempre dos privilégios desse sistema, dos subsídios desse sistema e de um sistema que muitas vezes tinha medo deles, atentaram contra a liberdade de expressão, mas o grave nem foi isso. Foi que venceram. E isso é que é grave no dia de hoje. O grave no dia de hoje não é os ciganos não gostarem de cartazes a dizer que têm que cumprir a lei. O grave no dia de hoje é que um tribunal deste país democrático entendeu que um cartaz a dizer que os ciganos têm que cumprir a lei não é aceitável. É uma vitória para a comunidade cigana que não devia ter uma vitória, devia ter o reconhecimento que tem que cumprir a lei e que tem deveres para cumprir. Esta decisão reforçou o clima que se vai adensar agora de impunidade da comunidade cigana. O cartaz não dizia os ciganos não cumprem a lei, ou os ciganos que moveram esta ação não cumprem a lei. Dizia os ciganos têm que cumprir a lei. Quando um tribunal diz que eles não têm que cumprir a lei, então é um mau sinal. As justificações de André Ventura, que responde assim à decisão da Justiça Portuguesa, o candidato presidencial tem, ainda assim, 24 horas para retirar os cartazes que visam diretamente a comunidade cigana. E sublinhar essa ideia, André Ventura, de que esta decisão é uma vitória para a comunidade cigana. Isto num dia em que foi conhecida mais uma sondagem para as eleições presidenciais e com um empate técnico entre Luís Marques Mendes, António José Seguro e André Ventura. Separados por 1 ponto percentual, de acordo com a sondagem da Pitagórica para a TVI e para a CNN Portugal. Marques Mendes lidera as intenções de voto, tem 20,7 pontos percentuais. António José Seguro, candidato apoiado pelo PS, aparece na segunda posição, à frente de André Ventura. Seguro com 19,9, Ventura com 19,1. Nesta sondagem da Pitagórica, André Ventura é mesmo o candidato que mais cresce, 4 pontos percentuais. Também o fazem António José Seguro e João Coutrinho Figueiredo. Quem desce é Gouveia Melo, Henrique Gouveia Melo, aprofunda a descida neste estudo. Marques Mendes também regressa aos valores na sondagem de outubro. Para esta sondagem foram entrevistadas 1.000 pessoas entre os dias 11 e 19 de dezembro. E o Presidente da República promulgou hoje o Orçamento do Estado para o próximo ano, foi esta manhã, mas deixou, João, alguns reparos. Marcelo Rebelo de Sousa escreve na página da Presidência que o Orçamento, apesar de manter disposições avulsas, nomeadamente em domínios relacionados com o uso de fundos europeus, dá um passo para se concentrar no essencial e reduzir o casuísmo. Elogia o Presidente da República o sentido institucional e o contributo do Parlamento para a estabilidade financeira interna e externa do país por permitir a viabilização do documento. Aqui uma referência à abstenção
exigente do Partido Socialista. Ora, precisamente, José Luís Carneiro gostou do que leu nesta nota de Marcelo Rebelo de Sousa e encarou-a como um elogio. O secretário-geral do PS diz que Marcelo Rebelo de Sousa vê os socialistas como a oposição responsável do país. Claro, esse não é o nosso orçamento, nós dissemos-lo muito claramente. É muito importante saber que o Sr. Presidente da República elogia o comportamento de oposição responsável, construtiva do Partido Socialista. Vindo de um social-democrata, isto mostra mesmo como nós estamos em sintonia. A reação esta manhã do líder do Partido Socialista foi o único partido a optar pela abstenção e assim a viabilizar o orçamento para o próximo ano. A promulgação do orçamento marcou também a agenda dos candidatos a Belém. O documento é criticado tanto à esquerda como à direita. Por exemplo, por João Coutinho Figueiredo, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal não faria diferente do que fez hoje Marcelo Rebelo de Sousa, mas insiste, o orçamento para 2026 é uma oportunidade perdida. Promulgaria com certeza, mas estou a fazer um comentário político àquilo que é a atitude do Governo relativamente a este orçamento, que foi de escolher não levantar ondas e nem, não gerar problemas e ter um orçamento sem medidas estruturais suficientes para garantir que Portugal continua a dar passos no sentido do seu maior desenvolvimento e atualização e modernização. E acho que o orçamento para 2026 é, nesse sentido, uma oportunidade perdida. E à esquerda, Catarina Martins reforçou as críticas já conhecidas ao documento. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda diz que é dever de uma futura Presidente da República alertar para os verdadeiros problemas do país. Este é um orçamento do Estado que considera que uma renda até 2.300 euros pode ser uma renda moderada. E é por isso que eu tenho dito, uma Presidente da República não legisla nem governa, mas é preciso, na Presidência da República, quem fale das crises deste país. Opiniões de Catarina Martins e João Coutinho Figueiredo à promulgação do Orçamento do Estado para o próximo ano. E com o Natal a aproximar-se, a Ministra da Saúde dedicou o dia a visitar várias unidades hospitalares. Ana Paula Martins promete uma solução nos próximos dias para as centenas de internamentos sociais nos hospitais. De manhã esteve no hospital em Vila Franca de Xira e à tarde no Beatriz Ângelo, em Loures. Hoje, o Partido Socialista revelou que vai propor o reforço do apoio às IPSS para libertar mais de 2.000 camas dos hospitais. Ana Paula Martins diz que há mais de 1.200 casos de internamentos sociais, ou seja, de pessoas que, apesar de terem alta clínica, não têm resposta noutros locais. Promete, por isso, a Ministra da Saúde uma solução. Fala de um problema grave. Retira-nos capacidade de resposta aos outros que precisam de vir. E também tem um custo financeiro para os hospitais que é incomportável. Estamos a falar de muitos milhões de euros. Esta matéria é uma matéria intersetorial, não é uma matéria só da saúde, é uma matéria também da segurança social com quem estamos a trabalhar. E há uma coisa que nós sabemos. Sabemos que esta situação não pode continuar. Durante a manhã, ainda em Vila Franca de Xira, a Ministra da Saúde falou sobre a tolerância de ponto para os profissionais de saúde. O Governo concedeu 3 dias para os funcionários públicos, 24, 26 e 31 de dezembro. Ora, Ana Paula Martins avisa que há casos em que não vai ser possível gozar esta tolerância de ponto. É que nós não podemos deixar de atender os cidadãos quando eles mais precisam. E nós sabemos que as alturas de Natal são alturas de confraternização, de alegria merecida, onde as famílias se juntam, mas estamos numa epidemia de gripe. Não podemos, nós estamos muito habituados a isso, os profissionais de saúde têm uma vida diferente das outras pessoas. A Ministra da Saúde refere ainda que o pico da gripe ainda não chegou, mas que muitos planos de contingência estão neste momento a ser ativados. 8 minutos depois das 5 da tarde, João Gama. Que outras notícias estão a marcar a atualidade? A mulher e o chefe de protocolo de Sissoko Embaló viajaram para Lisboa num voo de Estado. De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a classificação de voo como de Estado é exclusivamente protocolar e deve-se ao facto de a pessoa a bordo ser um cônjuge de um chefe de Estado. O chefe de protocolo do antigo presidente da Guiné-Bissau chegou a ser detido por suspeita de contrabando, branqueamento de capitais, aterrou em Lisboa com 5 milhões de euros em dinheiro. A mulher foi constituída arguida por suspeita da prática dos mesmos crimes. A Agência Portuguesa do Ambiente chumbou as alterações que o consórcio do TGV queria fazer ao traçado entre Espinho e Porto. O consórcio que integra, por exemplo, a Motengil e a Teixeira Duarte pretendia construir 2 pontes sobre o Douro em vez de uma ponte rodoferroviária e a reduzir o traçado em túnel. O treinador do Sporting diz que o polémico lance que resultou num penalti marcado a favor dos Leões frente ao Santa Clara não é caso único. Numa conferência de imprensa de antevisão ao encontro de amanhã frente ao Vitória Sport Clube, Rui Borges foi confrontado com o penalti marcado já na reta final do encontro frente ao Santa Clara a contar para a Taça de Portugal e desvalorizou hoje, que é um dia de muito futebol, na Rádio Observador. O Futebol Clube do Porto visita o Alverca numa emissão especial que começa às 6h35 da tarde. E a fechar, a notícia da morte do guitarrista e cantor britânico Chris Rea é, por exemplo, o autor desta canção.
2 dias do Natal, a morte de Chris Rea, de 64 anos, foi confirmada por um porta-voz da família. A curta nota divulgada dá conta de que ele morreu tranquilamente no hospital após breve doença, rodeado pela família. Chris Rea era dono de uma grande carreira como guitarrista, cantor de blues e rock and roll. Ficou particularmente conhecido por este tema natalício, Driving Home for Christmas. É uma música que certamente vamos ouvir este ano mais do que é habitual. As notícias às 5 com o João Gama. Ele está de regresso para atualizar a informação às 5h30.